Então, gente, boa noite de novo, né? Hoje a gente vai falar daquela geografia que é uma geografia mais física. A gente vai sair um pouco da geografia humana, né? E a gente vai falar hoje, né? Vai começar uma jornada pelo nosso planeta, tá? A gente vai entender como ele é formado, como funciona e como os elementos naturais se conectam para formar os ambientes que a gente conhece, né? E quando a gente estuda a estrutura da Terra, o clima e também a vegetação, a gente está, na verdade, analisando os principais componentes físicos do planeta. E esses elementos, eles são separados, né? Desculpa, eles não são separados, né? Eles não conseguem existir separados. Por quê? Porque eles interagem o tempo todo. A gente não consegue estudar o clima se a gente estudar a vegetação. A gente não consegue estudar a Terra, né, a litosfera, se a gente estudar o ar, que é a atmosfera. A gente não consegue estudar o clima se a gente conseguir estudar a hidrografia. Então, para a gente estudar uma coisa, automaticamente a gente vai conseguir estudar, tem que estudar outra. Porque é aquilo, o planeta ele está sempre em sincronia, né? Então ele está sempre sintonizado com com outros elementos, né? Com outros elementos dentro dele. Então, o tipo de relevo de uma região pode influenciar o clima, né? O clima, ela vai interferir diretamente na vegetação daquela região, que, por sua vez, pode modificar o solo e até regular a temperatura. Ou seja, o clima modifica uma coisa, que o relevo vai modificar outra, e a vegetação vai modificar outra, e, enfim, tudo vai acabar modificando uma cor, ou com o tempo, um ao outro, né? E o objetivo da nossa aula de hoje é compreender justamente como esses elementos físicos se interagem, né, e moldam o espaço geográfico que a gente vive, né? Como que eles influenciam o ambiente que a gente vive, né? Como que ele influencia as nossas atividades humanas e como que eles influenciam o clima da nossa região, né? Então, ao longo da aula, a gente vai fazer uma verdadeira viagem, né, pelo nosso planeta, desde o seu núcleo até a atmosfera. Então a gente vai entrar lá bem dentro do interior do planeta Terra até o exterior, né, que é no espaço. E justamente para entender como a Terra funciona como um organismo vivo, né? Que inclusive é cheio de dinâmica e forças que atuam ao mesmo tempo. E também compreender que essa relação compreender essa relação é essencial para que a gente consiga entender os diferentes ambientes do planeta Terra e também para perceber como o ser humano depende e interfere nesses sistemas naturais, tá? Então, nosso objetivo aqui de verdade é enxergar como a Terra enxergar o planeta Terra como um grande sistema que é integrado, né, onde tudo está em constante transformação e um equilíbrio que é extremamente dinâmico, certo? Então, agora a gente vai conhecer, né, mais a fundo o interior do nosso planeta. A Terra ela é formada por diferentes camadas, né, que acabam se organizando desde a superfície até o centro. Essas camadas elas têm composições químicas, temperaturas e comportamentos que são físicos e que são muito diferentes, né? E é justamente essa estrutura interna que explica os fenômenos que vão moldar o relevo da superfície, como as montanhas, como os com as montanhas, né, vulcões e também os terremotos, né? A primeira camada que a gente tem, eu vou passar esse slide que fica melhor. A primeira camada que a gente tem é a crosta, que é esse aqui, né? A gente tem essa primeira camada que é a crosta terrestre, né? Que é a camada mais fina, que é justamente onde a gente vive, né? Essa primeira camadinha. Ela
representa apenas uma pequena parte do planeta. Ela é como se fosse uma casquinha, né, em torno de uma laranja. Ou a gente pode dar o exemplo da cebola. A cebola a gente tem várias camadas. Então a gente pode dizer que a crosta terrestre é aquela parte da casca da cebola, tá? E a crosta ela é dividida em dois tipos. A crosta continental, né, que ela vai ser mais espessa. E a gente tem a crosta oceânica, né, que ela é um pouco mais fina. Logo abaixo da crosta, a gente tem um manto, que é esse daqui, o vermelhinho. Seria o quê? Aquela segunda camada que a cebola tem, né? A cebola tem várias camadas. E esse manto, ela é a camada mais espessa do planeta, porque ela tem cerca de 2.900 quilômetros de profundidade, então ela é muito grande, né? E ela é justamente formada por rochas que são muito quentes e muito densas, muito pesadas, né? E, inclusive, são ricas em ferro e em magnésio, né? Apesar dele ser sólido, o manto ele tem um comportamento que é meio plástico em algumas partes, tá? Como assim plástico? Ele pode se deformar lentamente ao longo de milhões e milhões de anos, né? Então ele vai se deformando ao longo do tempo, né? E é justamente nessa camada que acabam ocorrendo os movimentos de convecção. O que seriam esses movimentos de convecção? Esses movimentos são aqueles movimentos responsáveis por movimentar, né? Por mover as placas tectônicas. Então, é aqui no manto que acontece essa movimentação, né? E nessas correntes, o material que é quente, né? O material mais quente do manto, ele vai subir, enquanto o frio ele vai descer. E isso vai criar um ciclo constante de movimentação, né? De sobe e desce. Depois, a gente tem um núcleo, que é dividido em núcleo externo, aqui, e o núcleo interno, aqui, tá? Então, a gente tem um núcleo externo e um núcleo interno, tá? O núcleo externo, ele é líquido, tá? E é composto principalmente por ferro e também por níquel. E é justamente o movimento desse metal em estado líquido que vai formar o campo magnético da Terra, né? O que seria esse campo magnético da Terra? É como se fosse uma espécie, né? Uma forma de escudo que vai proteger a gente da radiação solar. Porque se a gente não tivesse esse campo magnético da Terra, as luzes solar, a radiação solar iria atingir o nosso planeta e a gente não ia conseguir ter vida, né, gente? Já o núcleo interno, ele é sólido. Se o externo é líquido, o interno ele é sólido. E ele também é formado por ferro e por níquel, né? E ele chega a temperaturas que podem chegar, né, a 6.000 graus Celsius. Né? E é semelhante à temperatura da superfície do Sol, né? Porém, mesmo com tanto calor, ele permanece sólido por conta da pressão enorme que existe dentro do centro da Terra, né? E toda essa estrutura, ela foi descoberta não por conta de perfurações, né? Até porque a gente nunca conseguiu chegar a perfurar mais do que 12 quilômetros abaixo da Terra, né? Essa estrutura ela foi descoberta por meio dos estudos das ondas sísmicas que eram geradas por conta dos terremotos. E essas ondas elas se comportam de maneira diferente ao atravessar os materiais sólidos e os materiais líquidos. E isso acaba permitindo o cientista a identificar as camadas as camadas internas e também as características delas, né? Agora, gente, o mais interessante é que o interior da Terra ela está em constante movimento, ela não está parada, né? E esses movimentos eles são responsáveis por diversas transformações aqui na superfície do nosso planeta, né? Os principais processos internos que a gente tem que moldam o relevo são o tectonismo, né? O vulcanismo
e os abalos sísmicos, tá? O que seria esse tectonismo, né? Esse tectonismo ele vai acontecer por conta da movimentação das placas tectônicas que vão gerar grandes blocos que vão formar a crosta terrestre. Essas placas elas vão se movimentar lentamente sobre o manto, podendo se afastar, né, se chocar ou deslizar uma com a outra. Tá? Quando elas se afastam, quando essas placas elas se afastam, elas acabam formando dorsais oceânicas. Quando elas se chocam, elas vão formar montanhas. E quando elas deslizam lentamente, elas acabam provocando falhas e automaticamente acaba provocando os terremotos, tá? E esse movimento que explica, por exemplo, né, a formação da Cordilheira dos Andes, a formação da Cordilheira dos Himalaias e também de grandes falhas, né, como um exemplo disso a de San Andreas, na Califórnia, né? Outra coisa também que a gente tem, que é o vulcanismo. Esse aqui já é outro processo muito importante. Se a gente tem vulcanismo, o que vem na cabeça? Na cabeça? Vulcão, né? Vulcão. E ele acontece quando o magma do interior da Terra acaba atingindo a superfície, dando origem aos vulcões, né? E esse magma, quando ele sai, ele passa a se chamar de lava. As erupções vulcânicas, elas podem ser efusivas, que é quando o magma ele é mais fluido, ou elas podem ser explosivas, que é quando o magma ele é mais viscoso, né? Ou ele é rico em gases, tá? Já os abalos sísmicos, que são mais conhecidos como terremotos, né? Eles acontecem por conta da liberação, né, que é uma liberação extremamente repentina da energia acumulada nas placas tectônicas, tá? E essa energia, ela se propaga em forma, ela acontece, né, em forma de ondas que vão provocando vibrações, desculpa, vibrações que podem ser sentidas aqui na superfície onde a gente habita, né? O ponto dentro da Terra onde o terremoto se inicia é chamado de hipocentro, tá? E o ponto na superfície diretamente acima dele é chamada de epicentro, tá? Que é onde geralmente os terremotos são mais fortes, tá? Esses três processos, o tectonismo, o vulcanismo, os abalos sísmicos ou os terremotos, né, são chamados de agentes internos do relevo, porque vêm do interior da Terra e são responsáveis por criar e modificar o relevo do nosso planeta. São eles que dão origem às montanhas, os planaltos, os vales, as depressões, e por isso o interior da Terra é extremamente dinâmico. Ele não é algo parado. Mas sim, ele é um conjunto de camadas que vivem em constante movimentação e transformação. E essa energia interna, ela é o motor que mantém o planeta vivo e em constante mudança. E é a partir desses movimentos que surgem as formas de relevo que a gente vai estudar mais para frente, tá? E agora a gente vai responder uma questãozinha, certo? Vou dar 3 minutinhos para vocês responderem, tá? Até 7h38.
Vamos ver qual é a alternativa correta. Letra A. Alívio da tensão geológica. Por que é a letra A? Vamos lá. A gente tem um texto, né? E o texto, ele está descrevendo a sensação de quem tá vivenciando um terremoto, né? Que é o quê? A pessoa sente que o chão vibra, né? Os lustres ou a luz balança, os objetos começam a se mover sozinho, e a gente sente medo do que está acontecendo. É um fato, né? E esse tipo de fenômeno, ele é chamado de quê? Abalo sísmico, que é o que eu acabei de falar, que a gente acabou de falar aqui. Mas por que esse abalo sísmico acontece? Porque os terremotos, eles são provocados por conta dos movimentos das placas tectônicas, lembram? E essas placas, elas são grandes blocos que formam a crosta terrestre, que é a superfície do planeta Terra que a gente habita. E essas placas, elas estão em constantes movimentos. Só que, às vezes, elas ficam presas umas às outras e isso faz com que elas acumulem muita energia. E quando essa energia é liberada, de repente, ocorre o que a gente chama de alívio da tensão geológica. E é esse alívio dessa tensão, né, a retirada dessa energia que causa o terremoto, tá? Então, por isso, as populações que vivem próximas às áreas de encontro com as placas tectônicas, né, como falhas geológicas e também o limite das placas, são as mais afetadas por esse fenômeno. E nessas regiões, a Terra se mexe, né, com mais intensidade, né, com mais força. Então, quando a questão diz que o fenômeno afeta intensamente as populações que ocupam espaços próximos às áreas de alívio da tensão geológica, ela está se referindo exatamente aos locais onde a crosta terrestre libera essa energia acumulada, né? Que é justamente onde os terremotos acontecem. Então, por isso que vai ser a alternativa A, alívio da tensão geológica, tá? Por que não vai ser a letra E, acúmulo de depósitos sedimentares? Por quê? Os acúmulos de depósitos sedimentares, eles se formam quando partículas de rochas, né, também de areia e também de argila, se acumulam em camadas. E isso geralmente acontece em rio, isso geralmente acontece em lago ou até mesmo no oceano, né? E esse é um processo externo e lento. E geralmente ele é ligado à erosão ou à sedimentação, que a gente vai falar mais para frente por conta que a gente vai falar de relevo, tá? A gente já falou, inclusive, sobre isso, sobre sedimentação e também sobre erosão, quando a gente falou de hidrografia, sabe? O processo de erosão dos rios, de sedimentação dos rios, que é quando o exemplo da piscina, se a gente tem uma piscina e do lado dessa piscina tem muita areia, se a areia vai para a piscina, a água ela vai transbordar, né? E vai chegar aí um momento que a gente vai ter menos água e mais areia ou mais terra, né? Mas a gente vai falar de novo, que a gente vai falar de relevo, e relevo tem a ver com rocha, tem areia com areia, tem a ver com terra. E lembrando que quando a gente fala de relevo, a gente tem que falar de hidrografia. Quando a gente fala de hidrografia, tem que falar de vegetação. Quando fala de vegetação, tem que falar de clima. E tudo tem a ver com tudo, né? Porque o planeta Terra, tudo está interligado, tá? Então, por isso que não é a letra E, acúmulo de depósitos sedimentares. Por isso que ela está errada. Tranquilo, galera? Vocês acharam que era essa questão difícil, fácil, complexa, tranquila? Difícil? Agora a gente vai fazer mais uma, essa é mais recente, é nem 2024. Vamos lá. 3 minutinhos. Essa é mais fácil, viu? Podem ficar mais tranquilos. Até 7h46.
E aí, minha gente? D? B? A B que tá fazendo mais sentido, né? Então vamos lá. É a letra B. O movimento das placas tectônicas no manto provoca terremotos, formação de montanhas e vulcões. Exatamente. Por que é essa alternativa? Porque os movimentos das placas tectônicas, elas acontecem aonde? Na parte superior do manto, né? E elas são responsáveis por provocar o quê, minha gente? O que as placas tectônicas são responsáveis por provocar quando elas estão com muita energia? Com muita energia e elas não conseguem liberar essa energia. A gente acabou de falar, a gente acabou de resolver essa questão, uma questão que fala sobre isso. O que o movimento das placas tectônicas provoca? Os terremotos, né? Então, elas são responsáveis por provocar os terremotos, né? Por formar também montanhas, por dar origem a vulcões. Mas para a gente entender isso melhor, vamos fazer uma analogia prática, né? Por exemplo, vamos imaginar que o planeta Terra é um ovo cozido. Vamos imaginar que o planeta Terra é um ovo e a gente cozinhou esse ovo. A parte de fora desse ovo, a gente pode dizer que é a crosta terrestre, que é a casca. A casca do ovo é a crosta terrestre, né? A parte branca, que é a clara cozida, né? Que vai ser a parte branca, que justamente é a maior parte do ovo, vai representar o manto. E o interior, que é a gema, vai representar o núcleo da Terra, né? O manto, a gente sabe que ele é feito por quê? De rochas que são sólidas, mas que estão quentes e que se deformam lentamente, movimentando-se como uma massa pastosa. Esses movimentos internos empurram as placas da crosta, que acabam se movendo como pedaços de um enorme quebra-cabeça sobre o manto, né? Quando duas placas se chocam, elas podem empurrar o solo para cima, que é quando a gente tem a formação das montanhas, que inclusive a gente fala disso agora, né? Que um exemplo disso a gente tem a Cordilheira do Himalaia, né? E muitas outras, enfim. Quando as placas se afastam, a gente tem o magma do interior da Terra subindo e formando vulcões, né? E quando as placas deslizam uma do lado da outra, é quando acontece a liberação de energia que forma os terremotos, tá? Esses exemplos mostram para a gente que o interior da Terra ele é dinâmico e ele influencia diretamente o que acontece na superfície, tá? E os fenômenos como o vulcanismo, né, o tectonismo e os terremotos são manifestações dessa energia vinda do manto, que acaba moldando o relevo e transformando o planeta Terra. Então, por isso, quando a gente diz que o movimento das placas tectônicas no manto é o principal responsável pelos fenômenos, a gente percebe que a gente consegue observar isso na crosta terrestre, que é justamente na superfície. Mesmo a gente não estando vendo, né, diretamente o que está acontecendo no interior do planeta, né? Qual foi? Todos vocês falaram B? Não, tem a D e a aqui também, né? Por que não é a letra D?
o núcleo externo sólido impede a ocorrência de terremotos e vulcanismo. Ela está errada porque o núcleo externo ele não é sólido, ele é líquido. O interno que é sólido. Ó, uma pegadinha. E ele é composto por metais, né? Como o ferro e também o níquel. Além disso, ele não impede vulcões e nem os terremotos, porque esses fenômenos acontecem por causa dos movimentos das placas tectônicas no manto e na crosta terrestre, tá? E por que não é a letra A? Porque o núcleo interno ele não tem relação direta com o vulcanismo. Ele é sólido. Lembra, o núcleo interno ele é sólido e ajuda na estabilidade gravitacional e também no campo magnético do planeta Terra. E quem influencia os vulcões é o manto terrestre, que é justamente onde acontece o movimento do magma, certo? Então, até aqui tranquilo? Acredito que sim. Vamos adiante. Agora a gente vai falar sobre as esferas do planeta Terra, tá? Então, agora que a gente já conhece a estrutura da Terra, a gente vai observar como o planeta se organiza na sua superfície e como seus diferentes componentes estão interligados, tá? A Terra, ela é formada por 4 grandes esferas, tá? Ou sistemas naturais que acabam interagindo constantemente uns com os outros. A geosfera, que é a litosfera, né? A hidrosfera, a atmosfera e a biosfera. Tá. Vamos começar pela geosfera ou litosfera, que eu acredito que é o que você já tem ouvido falar mais, né? Litosfera. A litosfera, ela representa a parte sólida do planeta Terra, que é representada por quê? Por rochas, por montanhas, pelo solo, pelos continentes e também pelo fundo dos oceanos, né? Então, aqui a gente tem a litosfera, tá? Aqui é a nossa litosfera, aqui é a nossa litosfera. É aqui que vai acontecer os processos de formação e transformação do relevo, tá? Como o tectonismo, que a gente já falou, o vulcanismo e também as erosões. Então, é aqui na geosfera, litosfera, a base física onde tudo se apoia, tá? É onde estão os continentes, é onde estão as cordilheiras, é onde estão os oceanos, é dela que extraímos os recursos minerais, onde se forma um solo que vai sustentar a vegetação e onde se desenvolve toda a vida terrestre, tá? A segunda esfera é a hidrosfera. Se a gente tem hidro, né, tá falando de água, tá? E a hidrosfera vai compreender todo o conjunto das águas do planeta. E quando a gente fala em água, a gente não está só se referindo apenas do rio e dos rios e dos oceanos, tá? Mas a gente está falando dos mares, dos lagos, das geleiras, dos lençóis freáticos, das águas subterrâneas e até mesmo do vapor da água que é presente na atmosfera, tá? Então, a hidrosfera, ela cobre cerca de 70% da superfície da Terra, tá? Sendo que os oceanos, eles se concentram a maior parte da água, com cerca de 97% do total, tá? O restante, ele é distribuído, né? O restante, 3%, ele é distribuído em forma de água doce, que é a forma que é fundamental para a vida, né? Para a nossa vida humana, para a vida dos animais, mas ela é muito mais escassa, até porque só são 3%. A hidrosfera, ela vai desempenhar um papel fundamental, né, essencial no clima do planeta, porque a água absorve e distribui o calor, né? Ela participa do ciclo hídrico e justamente também garante as condições necessárias para a existência dos seres vivos. Então aqui a gente tem a litosfera e aqui a gente tem a nossa hidrosfera, né, que está sendo representada pelo oceano, até porque a gente tem uma baleia, né? Só. Já a terceira é a atmosfera. Essa vai ser a camada gasosa e vai envolver completamente o planeta e permitir a existência
de vida dentro do planeta, né? Ela é formada por uma mistura de gases, principalmente o nitrogênio, que tem cerca de 78%, e o oxigênio, que tem cerca de 21%, tá? Além de pequenas quantidades de gás carbônico, de argônio, de vapor d'água e de outros gases, tá? A atmosfera ela tem diversas funções vitais para o nosso planeta. Por quê? Ela vai proteger a Terra da radiação solar intensa, ela vai manter a temperatura estável através do efeito estufa natural, e ela é responsável pelos fenômenos meteorológicos, como o vento, como a chuva, como as mudanças de temperatura. E sem ela, o planeta seria inabitável. Não ia ter como sobreviver aqui, por conta que teriam temperaturas extremas. Então, se tem uma temperatura muito grande, não tem vida, não tem como sobreviver, né? E também por conta da ausência do oxigênio. E por último, mas não menos importante, a gente tem a biosfera. Biovida, né? Então, a biosfera ela é o conjunto de todos os seres vivos do planeta. Então, a gente tem os animais, a gente tem as plantas, os fungos, as bactérias e os seres microscópicos, né? Na biosfera que existe justamente a intersecção de outras esferas, das outras esferas, né? Porque os seres vivos, eles vão depender do solo, litosfera, né? Da água, hidrosfera, e do ar, atmosfera. Então, a gente, né, todos os seres vivos do planeta vão precisar de todas as esferas para sobreviver. Então, é a biosfera que dá vida e equilíbrio ao planeta Terra. Porque ela vai formar um sistema de trocas que é um sistema constante, né, de troca constante de energia e matéria entre os organismos e o ambiente, certo? Então, o mais importante é compreender que essas 4 esferas não funcionam separadas. Elas estão em constante interação, né? O relevo que pertence à geosfera influencia no clima, né? Que o clima vai interferir na vegetação e a vegetação ela vai proteger o solo, né? Um exemplo disso que a gente pode dar é no ciclo da água, por exemplo. A gente tem a água dos oceanos que vai evaporar. Então, ela vai sair da hidrosfera e ela vai para a atmosfera, né? Nisso, ela vai se condensar e vai se formar nuvens. E essas nuvens vão se precipitar e vão formar chuva. E a chuva ela vai se filtrar onde? No solo. Então, aqui a gente tem a litosfera. E dessa forma vai se alimentar o quê? As plantas e os animais. E aqui a gente tem a biosfera. Então, a gente tem um ciclo da água que vai juntar, né, e harmonizar as 4 esferas. Tá? Então, a gente pode dizer, sim, que a Terra funciona como um grande sistema integrado, né, em que cada esfera depende da outra. E qualquer alteração em uma delas, seja natural ou por causa humana, vai acabar provocando mudança nas outras. Não tem muito para onde correr. E agora a gente vai falar de relevo. O solo e o relevo são fundamentais para a gente entender como a Terra se apresenta na superfície e como os seres humanos interagem com ela. Tá? O solo ele é resultado da decomposição das rochas, né? Que é um processo chamado intemperismo, tá? Que é quando a gente combina a ação de organismos vivos como bactérias, fungos, plantas e animais, tá? Conforme o tempo passa, essas interações começam a transformar o material rochoso em camadas férteis, que são capazes de sustentar a vegetação. Tá? Então, por isso, o solo ele não é só uma poeira ou uma terra solta. Ele é um sistema vivo. Ele é um sistema que é cheio de nutrientes e cheio de micro-organismos que vão se formando lentamente e vão variando de acordo com o clima, o relevo e também
a cobertura da vegetação de uma determinada região. O relevo, ele tem uma configuração, na verdade, a configuração da superfície terrestre. Por quê? Ele pode ser dividido em 4 tipos principais. E aqui, vocês estão vendo, né? A gente tem o quê? As planícies, primeiro, que são aquelas áreas relativamente planas, né? Geralmente são situadas a baixas altitudes e elas costumam ter o solo profundo e terras férteis, né? E o solo fértil. E são muito importantes para a agricultura e a ocupação humana. Então aqui a gente tem uma planície, né? Depois a gente tem um planalto, plano alto, né, gente? Então é algo que é plano e é alto, que são justamente regiões mais elevadas, ou seja, mais altas, que existe sim uma superfície que é plana, né, ou um pouquinho ondulada, e elas podem ser muito extensas e acabam influenciando a distribuição da chuva e dos rios, tá? A gente também tem as depressões. O que seriam as depressões? São áreas mais baixas em relação ao entorno, né? Em relação ao que estão ao redor. E essas depressões, elas podem ser assoladas por enchente, né? Ou por regiões mais secas e acabar concentrando lagos ou pântanos, justamente por serem mais baixas, tá? Mais baixas que o Planalto. Ou desculpa, que as planícies. E a gente também tem as montanhas. As montanhas, elas são elevações que são acentuadas, ou seja, são lugares muito altos, formados por processos tectônicos, vulcânicos ou erosivos, tá? Elas acabam criando barreiras naturais que vão influenciar o clima local e podem sim dificultar a ocupação humana, mas também vão oferecer recursos como água ou até mesmo minerais, tá? Então, a importância do relevo vai muito além da estética da paisagem que a gente vive. Ele vai determinar como a água circula, qual vai ser a influência do solo e vai definir áreas adequadas para a agricultura, por exemplo, né? Também qual a área adequada para a gente morar, para construir uma casa. Um exemplo, a gente percebe que áreas mais planas, né, as planícies, são mais propícias para a agricultura, né? Enquanto as regiões montanhosas podem ser preservadas para a manutenção de nascentes e também de biodiversidade, tá? Outra coisa também é que o relevo ele vai interagir com os demais sistemas naturais, porque ele vai afetar o clima, porque vai determinar padrões de vento e chuva, ele vai influenciar na hidrosfera, porque ele vai orientar o curso dos rios, ele vai interferir na vegetação, porque diferentes altitudes e declives vão permitir o desenvolvimento de biomas diferentes, né? Então, compreender o solo e o relevo é essencial para a gente entender como o espaço geográfico ele é ocupado pelo ser humano, como que vai se formar os ecossistemas e como que se mantém o equilíbrio entre os elementos naturais do planeta, certo? Tá. Então, agora que a gente já entendeu a estrutura interna da Terra e os tipos de relevo, a gente precisa se aprofundar na nossa compreensão sobre os agentes que vão moldar o relevo, né? O relevo que a gente vê na superfície, ele é resultado do equilíbrio entre forças internas e externas que vão atuar constantemente algumas de uma forma lenta e outras vezes de uma forma mais rápida, tá? A gente já falou dos agentes internos, que seria o quê? O tectonismo, né? O vulcanismo e os terremotos. Então a gente pode pular esse, tá?
Terremoto, você já sabe, quando as placas tectônicas elas liberam a energia. Já os agentes externos, que foram os que a gente não falou ainda, eles vão acontecer sobre o relevo a partir da superfície. Interno é quando ele parte no interior da superfície. Externo, deixa eu botar aqui, é quando ele vai partir do exterior da superfície, né? Então, como que vai acontecer esses agentes externos? A gente pode dar como exemplo o vento, a chuva, o rio, as geleiras e também a ação humana, tá? Por quê? O vento, ele vai desgastar as rochas e vai transportar sedimentos, principalmente em regiões mais áridas, né? O rio, ele vai esculpir vales, ele vai transportar sedimento e vai formar planícies, tá? Já a geleira, em algumas regiões de clima mais frio, ela vai desgastar as montanhas, ela vai cavar vales que vão ser em formas de U, né? E vão depositar alguns materiais. Já a ação do ser humano, ela vai acontecer principalmente no tempo atual, né? Nos tempos mais recentes, com a construção de cidade, né? Com a agricultura, com a mineração, com a abertura de estradas que vão alterar o relevo, né? E isso vai fazer com que ocorra um aceleramento nos processos de erosão e também na modificação de rios, né? Que muitas vezes vão ocorrer de uma forma mais rápida do que acontece nos processos naturais, certo? E o resultado visível na superfície da Terra é sempre um equilíbrio dinâmico entre esses agentes internos e externos. Enquanto os internos eles vão construir, elevar e transformar o relevo, os externos eles já vão desgastar, eles já vão transportar e modelar, né? Modelar as formas da superfície. E é essa interação que dá origem à diversidade de formas de relevo que a gente observa no planeta, né? É por isso que a gente tem montanhas, é por isso que a gente tem planícies, é por isso que a gente tem planaltos, por isso que a gente tem depressões. Porque senão ia ser tudo igual, se não fosse esses agentes internos e externos para modificar, né, o relevo do nosso planeta. Eu acredito que seja isso. Do relevo é isso. Então, para a gente conseguir compreender, né, esses agentes, né, a gente precisa compreender esses agentes porque entender como o relevo evolui ao longo do tempo vai fazer com que a gente consiga compreender e planejar o uso do espaço que a gente vive de uma forma mais consciente e mais sustentável, para que a gente não acabe acelerando mais ainda esses processos de erosão, né, de modificação, e acabe prejudicando o planeta, né, mais prejudicando do que evoluindo, tá? Então agora a gente vai responder uma questãozinha. Ah, eu não acredito. Ah, eu não creio que eu apertei aqui. Ah, gente. Vamos pular, eu acreditei em outra. Vamos fazer ela aqui, desculpa. Vou dar 3 minutinhos para vocês responderem essa questão. Que droga, desculpa, gente. Ah, mas vocês viram, para. Vamos fazer ela aqui, é nem 2020. Até 8h13.
E aí, minha gente, só 2 pessoas responderam? Mas alguém se arrisca? É a letra E, gente. Dobramento moderno. Isso aí. Por quê? Vamos lá. O texto, né, ele está falando da colisão entre uma placa continental e uma placa oceânica, né? Quando uma placa oceânica ela se choca com a placa continental, a oceânica, por ser mais densa, né, mais pesada, ela afunda sobre a continental. E esse processo ele é chamado de subducção. E ele vai causar o vulcanismo, né? Ele pode causar terremotos e faz com que a crosta terrestre se dobre e se eleve, né? E suba. E isso pode formar cadeias de montanhas jovens, um exemplo disso, a Cordilheira dos Andes, né? E essas formações são chamadas de dobramentos modernos. E é por isso que a alternativa correta é a letra E. Vocês estão de parabéns. Tá? Arrasaram. Isso aí. Então vamos falar agora da atmosfera terrestre. Tá. Essa aqui é a camada gasosa que envolve a Terra, né? E ela é essencial para a existência da vida. A atmosfera ela não é uniforme. Ela se organiza em diferentes camadas e cada uma com características próprias, tá? A camada mais próxima da superfície é a troposfera, que é essa daqui. A gente tem 15 quilômetros de troposfera, né? E é justamente onde ocorrem todos os fenômenos climáticos que a gente conhece, como vento, chuva, tempestades e variações de temperatura. É justamente aqui onde os aviões sobrevoam, tá? É também onde se concentra a maior parte do oxigênio que a gente respira, tá? Acima dela, a gente tem a estratosfera, que abriga aquela famosa camada de ozônio, que é justamente responsável por filtrar grande parte da radiação ultravioleta do Sol, que protege a gente que é ser vivo, né? Aqui na estratosfera. Acima da estratosfera, a gente tem a mesosfera. A mesosfera é onde a temperatura volta a cair à medida que a gente aumenta a altitude, né? Que a gente vai subindo cada vez mais. E é nessa camada que a maioria dos meteoros ele vai se desintegrar ao entrar na Terra, né? É quando ele começa aquele movimento enfim, né? Quando ele começa a se desintegrar no planeta Terra, né? Quando ele começa a descer, ele começa a diminuir. Acima da mesosfera, a gente tem a termosfera, né? E aqui na termosfera é uma região de temperaturas que são extremamente altas por conta da absorção da radiação solar e que abriga a ionosfera, que é justamente fundamental para a propagação de ondas de ondas de rádio. E, por fim, a gente tem a exosfera, que é a camada mais externa, que vai se misturar gradualmente com o espaço e é onde praticamente não tem molécula de gás, aqui na exosfera, né? E onde praticamente também não tem molécula de oxigênio, né? Então a gente não respira aqui, né? A atmosfera, ela tem funções vitais para a gente, porque ela protege a Terra da radiação solar, né? Ela mantém a temperatura do planeta estável, ela possibilita o equilíbrio térmico que é necessário para a gente ter vida, e ela permite
a manutenção dos ciclos naturais, como o ciclo da água e também a circulação dos ventos, né? Ela também é responsável pelos fenômenos meteorológicos, né? Que vão influenciar o relevo e o clima, né? E com isso a gente percebe que a atmosfera ela não é só uma camada de gás, né? Uma camada de vários gases em cima da Terra. Ela é um sistema que é um sistema dinâmico e interativo. E, inclusive, ela é essencial para proteger o planeta e controlar o clima e garantir a vida do planeta Terra. Saindo da atmosfera, a gente precisa falar agora sobre a classificação climática, né? Essa classificação climática, ela ajuda a gente a entender as diferentes condições de temperatura e precipitação observadas em várias regiões da Terra. Em particular no Brasil, que a gente é brasileiro, então a gente tem que falar daqui, né? O clima de uma região, ela vai ser determinada por diversos fatores. E esses fatores podem se destacar a latitude, a altitude, a maritimidade, o relevo e também por conta das correntes marítimas, tá? Um exemplo, a latitude. Ela vai influenciar diretamente a quantidade de radiação solar que é recebida pela gente, tá? Regiões que são mais próximas ao Equador, como a Amazônia, por exemplo, vão receber mais energia solar ao longo do ano. E por isso vão apresentar temperaturas mais altas e mais chuva. Já as regiões mais afastadas do Equador, né? Lembra da linha do Equador? Um exemplo, o sul do Brasil, né? Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, vão ter estações que vão ser mais definidas e temperaturas mais amenas, ou seja, vão ter temperaturas mais frias, diferente do Nordeste, por exemplo, né? Diferente do Norte e do Nordeste do Brasil, que é mais quente, porque a gente está mais próximo da linha do Equador. Já a galera que está no sul, ela está mais abaixo da linha do Equador, ela está mais distante. Então as temperaturas vão ser mais baixas do que a gente que está no Nordeste, né? Já a altitude, ela também vai determinar. Por quê? Quanto maior a elevação, menor a temperatura. Por isso, cidades que são localizadas em planaltos ou em serras podem ter um clima mais frio, né? Mesmo estando mais próxima do Equador, tá? A maritimidade, ela vai se referir à proximidade de grandes massas de água como o oceano e os mares, né, que acabam regulando a temperatura, tornando as regiões litorâneas mais amenas, né, menos quentes e com menos variações térmicas entre o verão e o inverno, certo? O relevo, né, ele vai influenciar a circulação de massas de ar e a distribuição das chuvas. Um exemplo, né, as serras e as montanhas elas podem formar barreira natural que vão forçar o ar úmido a subir, a resfriar e a precipitar e gerar chuva, tá? Já as correntes marítimas, elas também vão ter um papel legal aqui, né? Importante aqui, porque ela vai aquecer ou resfriar regiões costeiras, né? O que vai acabar alterando o clima do local, tá? Para a gente conseguir organizar e simplificar, né, a compreensão desses climas, a gente acaba utilizando a classificação de Köppen, tá? Esse Köppen, ele divide o clima em 5 principais tipos no Brasil. Então, aqui no Brasil, a gente tem 5 tipos de clima, tá? Primeiro, a gente tem o equatorial, que é aquele clima que é típico da região amazônica, tá? Ele vai ser quente e úmido durante o ano todo, tá? O ano inteiro vai chover e o ano inteiro vai ter chuva, só que chuva bem distribuída nos estados, né, na região. Então, por exemplo, de manhã chove e de tarde faz sol, tá? Ou à noite chove e durante o dia não. Mas vai chover e vai fazer sol. O clima ele vai ser quente e vai ser úmido ao mesmo tempo durante o ano, tá?
um clima tropical, né? O segundo, tropical, que vai ser encontrado no centro-oeste e em parte do sudeste, que vão ser estações mais secas no inverno e uma estação mais chuvosa no verão, tá? A gente tem o semiárido, que é um clima que é predominante no interior do Nordeste, que inclusive é caracterizado por chuvas, por baixas chuvas, né, por chuvas mais baixas, e também por períodos de seca prolongado. Aqui a gente tem um mapa, né, gente? Aqui a gente tem o semiárido, que é aqui em algumas regiões do Nordeste. Aqui a gente tem o tropical. Aqui é tropical também, que a gente tem uma parte do Nordeste, uma parte a região Oeste e a região Sudeste. Aqui a gente tem o clima equatorial, que é na região amazônica. Aqui a gente tem o clima tropical, só que a gente vamos falar sobre isso aqui. Vamos lá. A gente tem o subtropical, que ele é presente no sul do Brasil, né? Que tem temperaturas que são mais baixas e estações que são bem definidas. O inverno, ele é realmente aquele inverno frio, rigoroso. O verão, ele é um verão legal, ele é um verão, né? A primavera, ela tem a característica da primavera, o outono tem a característica do outono. Então, elas são bem definidas, né? Elas são bem marcantes, certo? E a gente tem o litorâneo úmido, que é o tropical atlântico. Que é típico do litoral, com influência marítima e altas umidades e chuva distribuída ao longo do ano, sem uma estação seca definida. Tá? Então, compreender esses climas é essencial para a gente entender como a vegetação, a fauna e a ocupação humana se organiza em cada região. Outra coisa também são os fatores climáticos, né? Porque eles acabam ajudando a explicar os fenômenos naturais e também os sociais que a gente acaba observando. Como um fenômeno como a agricultura, né? Como a urbanização e até mesmo a disponibilidade dos recursos hídricos, certo? Então, vamos responder uma questãozinha. Acredito que só tem essa aqui e a gente vai para o próximo assunto. Vou dar 3 minutinhos. 8h30 a gente retorna, certo?
Então vamos lá, gente. A alternativa correta é a letra A, baixa altitude. Por que vai ser baixa latitude? O texto ele está falando sobre o clima de Belém, que fica no Pará, né? Belém do Pará. E o texto está mostrando que lá chove praticamente o ano todo. Os moradores eles até brincam dizendo que só existem duas estações, a que chove pouco e a que chove muito. Mas por que isso acontece? Belém ela está localizada bem próxima à linha do Equador, ou seja, ela é uma região de baixa latitude. Isso significa que a cidade recebe muita luz e calor do sol o ano inteiro. E esse calor aquece o ar e faz evaporar a água dos rios, da floresta e também do solo. E o ar quente e úmido, ele sobe, se resfria nas camadas mais altas, né, da atmosfera e forma nuvens carregadas. E qual é o resultado disso? Vai chover com frequência, geralmente de forma rápida, mas muito intensa. E essas são chamadas de chuva de convecção. Por quê? Elas são típicas de regiões equatoriais, tá? Que tem clima quente e úmido o ano inteiro, ou seja, na região amazônica, né? E por isso o fator geográfico que explica essa condição climática é chamada de baixa latitude. Porque quanto mais próximo da linha do Equador, maior é o aquecimento e, consequentemente, maior vai ser a evaporação e a formação de chuvas. Então, por isso que a resposta correta é a letra A, que é a baixa latitude. Tá. Vou dar uma acelerada, porque só falta meia hora para a gente terminar. Tá? Então, vamos responder só mais essa aqui. Então, até 8h35, certo?
B ou D, B. Ficaram com dúvida, hein, meninas? E aí, gente, o restante? Andréia, Manuel. Então, vamos lá. É a letra B, experiência perceptiva. Por que que vai ser a letra B? Vamos lá. O texto, ele está falando sobre os sertanejos e a maneira como eles observam a natureza para prever o tempo e o clima, correto? Essa prática, ela é muito comum nas regiões do semiárido, né? Onde que são as regiões do semiárido? Vamos lá rever? Onde que fica? Aqui. Semiárido, ou seja, fica aqui no Nordeste brasileiro. E são locais onde a chuva é um fator essencial para a vida e para a agricultura, né? Os sertanejos, eles vão aprender ao longo dos anos a perceber pequenos sinais da natureza. Um exemplo, a posição dos astros, né? A posição do sol, a posição da lua, o formato da nuvem, o comportamento dos animais e até mesmo a cor da lua, né? Por exemplo, eles dizem que se a primeira lua cheia de janeiro aparecer vermelha por detrás de uma barra de nuvens, o ano vai ser chuvoso. Mas se ela surgir prateada, é sinal de seca. Essas observações, elas fazem parte de um tipo de conhecimento construído a partir da experiência direta com o ambiente, que é justamente passada de geração em geração, sem o uso dos instrumentos científicos. Como assim? É um saber que vem da experiência perceptiva, né? Da observação e da convivência com a natureza. Por isso que a alternativa correta é a letra B, experiência perceptiva. Tá? E esse tipo de conhecimento popular, ele é diferente da ciência acadêmica, mas ele é extremamente importante porque mostra para a gente como as comunidades se desenvolvem, né? Desenvolvem formas que são próprias de entender o mundo e de se adaptar às condições de lugar onde a gente vive, certo? Batia certinho. Seu avô tinha dessas? É exatamente o que a gente falou aqui agora. É o conhecimento passado de geração em geração. Né? O conhecimento das marés, né? Aquele conhecimento de pescador que a gente sabe, de quando que a maré tá cheia, tem que fazer determinada coisa, ou quando a maré tá baixa, tem que fazer determinada coisa. Se a lua é cheia, tem que fazer isso. Se a lua é crescente, não pode fazer aquilo. Se for minguante, não pode fazer outra coisa, ou tem que fazer, né? Então, é a observação, é aquele conhecimento que é de geração em geração, que vem por meio da observação, e que a gente acaba aprendendo e acaba batendo, né? Nem sempre o conhecimento é científico. Às vezes ele vem de tradições. É claro que a ciência está aqui para comprovar várias coisas, né? Que pena que não tenha passado, Juliana, mas ainda é tempo. Vamos lá. Então agora a gente vai para os climas do Brasil. O Brasil é gigante, então haja clima aqui, viu? Na verdade, essa aqui acho que a gente já falou, né? Tropical, equatorial. A gente já falou dos climas. Podemos pular. Eu vou pular essa questão porque a gente já fez. Tá, vamos lá. Vamos para a vegetação. Perfeito. Então, agora, gente, a gente vai falar sobre os principais domínios de vegetação no Brasil e como eles se relacionam com o clima, né, com o relevo e com a ação humana. Tá? O território brasileiro é extremamente diverso e essa diversidade climática e geográfica se reflete diretamente na vegetação que se desenvolve em cada região, né? Vamos começar pela Amazônia, né? O pulmão do mundo. A Amazônia, ela é localizada no continente, na região norte,
tá? Ela é a maior floresta tropical do mundo e ela é caracterizada pela alta biodiversidade, né? Pela grande densidade vegetal, pelo clima quente e úmido e pelas chuvas abundantes durante o ano inteiro, tá? A floresta amazônica ela é essencial para a regulação climática do mundo inteiro, para a produção de oxigênio e a manutenção dos recursos hídricos. Mas, infelizmente, a gente sabe que a floresta amazônica sofre ameaças que são constantes, como o desmatamento, né, e a exploração ilegal de madeira e também pela mineração, né? Então, aqui a gente tem o bioma amazônico. Aqui a gente tem o bioma do Cerrado. O bioma do Cerrado, galera, ele é predominante no centro-oeste, mas ele também pega uma parte do Nordeste e uma parte da região Norte, tá? É um bioma de savana tropical, com árvores e arbustos, tá? Que são adaptados ao clima tropical, com estações de seca que é marcado, tá? Ele é rico em biodiversidade, mas grande parte do cerrado, infelizmente, foi convertido em áreas agrícolas, tá? Principalmente para o cultivo de soja e criação de gado. É porque a gente está falando de centro-oeste. Centro-oeste a gente tem o quê? Mato Grosso do Sul, Goiânia, Goiás, na verdade. São esses três. Goiás. A gente também tem um pedaço do norte que por aqui a gente tem. Cadê? Por aqui a gente tem Tocantins. Porque assim é difícil, mas a Tocantins está mais ou menos por aqui. Que é norte, tá? Não é centro-oeste. E a gente tem a Mata Atlântica, que é onde a gente está localizado, né? Pelo menos eu tô localizada, né? Porto Seguro, que a nossa Bahia tem bastante aqui na Mata Atlântica. Na Mata Atlântica, ela se estende ao longo do litoral a partes do Sudeste e do Sul. Ela é um bioma que é extremamente biodiverso, porque tem florestas que são densas e úmidas, mas, infelizmente, foi muito fragmentada por conta da urbanização, né, da agricultura e o desmatamento. E é uma região que vem sendo urbanizada, vem sendo desmatada desde 1500, né? Desde que os portugueses tiveram contato com a região que era conhecida como Pindorama, né? Que agora a gente conhece como Brasil. E mesmo a região da Mata Atlântica sendo reduzida, ela ainda abriga espécies endêmicas, né? Espécies vitais para a gente, né? Para o Brasil. E é vital para a proteção desse solo e a regulação hídrica, certo? E a gente também tem a caatinga aqui. A caatinga fica onde? No Nordeste, né? Predomina no Nordeste brasileiro. E ela é presente no nosso sertão nordestino. Ela é um bioma semiárido, tá? Com vegetação que é adaptada para a escassez de água, como cactos e alguns arbustos que são resistentes à seca. E a caatinga, ela é um exemplo de resiliência, né? Resiliência, mas ela sofre com a desertificação e o uso inadequado do solo, infelizmente. A gente tem a região do Pampa. O Pampa ela fica no sul e é formado por campos e pastagens naturais, né? Tem uma vegetação que é uma vegetação rasteira e algumas árvores, e ela suporta atividades agropecuárias, mas ela também sofre com a fragmentação e a conversão de áreas naturais para o cultivo da agricultura. Então, o bioma do Pampa fica mais ou menos aqui, tá? E, por último, mas não menos importante, a gente tem o Pantanal, né? O Pantanal, ele é localizado principalmente em Mato Grosso do Sul, e é uma das maiores áreas úmidas do mundo, certo? Suas planícies são alagadas, né? E abrigam uma vegetação que é adaptada às inundações sazonais, né? E tem uma fauna que é riquíssima, certo? Incluindo de espécies que são ameaçadas de extinção. Então, a gente tem um Pantanal aqui.
Então, em todos esses biomas, o clima e o relevo, eles são fatores determinantes para a vegetação. Regiões com alta umidade e temperaturas elevadas acabam favorecendo florestas mais densas, né? Enquanto áreas mais secas e planaltos acabam apresentando uma vegetação mais esparsa ou adaptada à escassez de água. E, infelizmente, muitos desses domínios estão sob ameaça por conta do desmatamento, por conta das queimadas, por conta da expansão da agricultura e também por conta das mudanças climáticas, certo? Então, compreender a relação entre o clima, entre o relevo e a vegetação é essencial para preservar os biomas, né, garantir a biodiversidade e promover o uso sustentável do território brasileiro, certo? Então, aqui a gente vai responder uma questão bem simples, tá? Ela é bem tranquila. Então, eu vou dar 3 minutinhos, vamos até 8h50.
Então, gente, C, B, C. Vamos lá, vamos ver qual é. Letra B, clima tropical de altitude, o cerrado, e clima subtropical, campos e florestas temperadas. Por quê? Vamos lá. A gente tem um texto, e o texto está falando sobre a grande diversidade climática do território brasileiro, né? Isso acontece porque o país ele é muito extenso. Tem diferenças de latitude, de relevo, de altitude e também por conta da influência dos oceanos, né? Essas variações de clima, elas vão determinar os diferentes tipos de vegetação e o modo de vida, né? Por exemplo, a gente tem o norte do Brasil, que predomina o clima equatorial, né? Que é aquele clima que é quente e ao mesmo tempo úmido, que tem chuva o ano inteiro. Esse clima ele vai favorecer o crescimento da floresta amazônica, que é mais densa, que é verde e que tem árvores de grande porte, né? Tem árvores que são enormes. Já no interior do Nordeste brasileiro, o clima ele vai ser o semiárido, que é aquele clima que tem pouca chuva, que tem longos períodos de seca. Nessa região, a gente vai ter aquela vegetação que é típica da caatinga, que é formada por plantas que conseguem sobreviver com pouca água, né? Um exemplo disso são os cactos e os arbustos, e alguns arbustos, né? Já no centro-oeste, em algumas áreas do sudeste, a gente tem clima tropical de altitude, que tem uma temperatura que pode ser mais amena e chuva no verão, né? A vegetação mais comum nesses ambientes são que é o cerrado, né? Já no sul do Brasil, a gente tem um clima subtropical, que tem as 4 estações bem definidas e a gente tem florestas que são temperadas, né? Por isso que a alternativa correta, que relaciona corretamente o clima e a vegetação no Brasil, é a letra B, né? Que é clima tropical de altitude no cerrado e clima subtropical, campos e florestas temperadas. As outras alternativas elas vão estar erradas porque acabam misturando tipos de clima e vegetação que não combinam na realidade brasileira. Por exemplo, deserto, né, tundras e florestas boreais que não existem aqui no nosso país. Que inclusive a gente vai falar mais para frente. Se não me engano, é um slide à frente sobre isso. Eu vou passar isso daqui para a gente conseguir finalizar. Tá? Então, vamos falar sobre o último slide, vegetação no mundo. Então, agora a gente vai ampliar a nossa visão e observar os principais domínios de vegetação no mundo. Tá? Assim como no Brasil, a vegetação global é diretamente influenciada pelo clima, pela latitude e pelo relevo, só que em escala planetária, né? Em escala mundial. Começando pelas florestas tropicais, que são localizadas próximas à linha do Equador. A gente tem a floresta amazônica no Brasil, né? A gente tem a bacia do Congo na África e a floresta do Sudeste Asiático. Elas são caracterizadas por altas temperaturas e chuvas abundantes durante o ano. E isso acaba criando ecossistemas que são mais densos e extremamente biodiversos. Essas florestas, elas são vitais para o equilíbrio climático global, né, atuando na regulação de carbono, né, do carbono e da umidade. E, é claro, vão abrigar milhares de espécies de plantas e animais, certo? Já nas regiões de clima temperado, a gente encontra as florestas temperadas, né? Essas florestas, elas são presentes em partes da América do Norte, na Europa e na Ásia. Essas florestas elas vão apresentar estações bem definidas, com outono e inverno mais frios e uma vegetação formada por algumas árvores Ai, gente, peraí, deixa eu tentar lembrar o nome. Caducifólias, que são aquelas árvores que vão perder as suas folhas no inverno e as folhas vão crescer novamente a partir do verão e do verão não, vão
florescer novamente a partir da primavera e no outono já vai estar toda, já vão estar completas novamente, certo? Já nas altas latitudes do hemisfério norte, vão predominar as florestas boreais ou a taiga, que são as árvores coníferas que são resistentes ao frio e à neve. Essas florestas, elas ocupam áreas extensas, como por exemplo do Canadá, né, da Rússia ou da Escandinávia, tá? E elas desempenham um grande papel na absorção do carbono, tá? E na regulação térmica do planeta, certo? Já em regiões mais secas, próximo aos trópicos e no deserto, a vegetação ela é rara e ela vai ser adaptada à escassez de água, tá? Nos desertos, por exemplo, o deserto do Saara, a vegetação ela é praticamente inexistente, né? Ou quando tem, ela é composta por espécies que são muito resistentes, como cactos e alguns arbustos, né? E nas regiões mais frias e de altas altitudes, a gente encontra as tundras. Essa vegetação ela é composta por gramíneas e algumas árvores que são mais esparsas, tá? E essas áreas elas têm uma estação, elas têm estações de secas e chuvosas que são bem definidas, sendo ecossistemas de grande importância para a fauna e para atividades humanas, como o pastoreio e a agricultura, tá? Então a gente consegue perceber que existe sim uma clara relação entre a latitude e a cobertura vegetal, né? Quanto mais próximo do Equador, mais densa e mais úmida vai ser a floresta. Quanto mais afastada, mais escassa ou adaptada, né, ao frio e a seca vai ser a vegetação, tá? Então, entender a vegetação mundial ajuda a gente a compreender como os ecossistemas eles vão se organizar, né? Como o clima ele vai influenciar a vida no planeta e a importância de preservar esses biomas. Que vão desempenhar funções essenciais para a manutenção da biodiversidade e do equilíbrio global, certo? Então vamos lá. Vamos responder essa questãozinha, que se eu não me engano é a última, e aí vocês estão liberados. 3 minutinhos, tá? Então a gente fica até 9:02.
Então, vamos lá, galerinha. O que deu de B e C dessa vez, hein? A letra B. Florestas temperadas, estações mais definidas, savana, estação seca e estação chuvosa. Vamos lá. Essa questão, ela fala justamente sobre a diversidade, né, das vegetações no mundo e como elas se distribuem de acordo com o clima e com a latitude, certo? Isso significa que, dependendo da quantidade de calor e de umidade que a região recebe, ela vai ter um tipo diferente de vegetação. A gente tem as regiões próximas do Equador, que eu já falei, mas eu vou falar de novo, até para que isso entre na cabeça de vocês, né? O clima ele vai ser quente e úmido. Então, por isso, a gente vai encontrar as florestas tropicais, como a floresta amazônica, né? Já nas latitudes médias, a estação do ano ela vai ser mais definida, né? E vão aparecer as florestas temperadas, que vão perder as folhas no outono. E as savanas vão ter uma estação chuvosa e outra seca, como o Cerrado brasileiro, né? Ou as savanas africanas, que a gente pode dar como exemplo, né? Em latitudes elevadas, né, ou seja, mais altas, o clima ele vai ser mais frio e ele vai ser seco. E a vegetação ela vai mudar bastante. Por quê? A gente vai ter as florestas boreais, né, ou as taigas, né, com coníferas e mais ao norte as tundras, com a vegetação rasteira e musgos adaptados ao gelo, certo? Então, por isso, a alternativa correta vai ser a letra B, tá? Floresta temperada vão ter estações bem definidas. Já a savana vai ter uma estação seca e uma estação chuvosa. Ela é a única alternativa que mostra corretamente a relação entre o tipo de vegetação e os fatores climáticos de cada região, tá? As outras alternativas, elas estão incorretas porque elas vão trocar as características. Por exemplo, a tundra, ela não tem clima quente e úmido. Os desertos, ela não tem alta umidade. E a floresta tropical, ela não é fria e não tem pouca biodiversidade. Muito pelo contrário, ela é quente e ela tem muita biodiversidade, né? Então, assim, o que vai definir cada tipo de vegetação é a combinação entre a temperatura e a umidade. Onde há muito calor e chuva, a vegetação é densa, né? E tem muita biodiversidade. Onde há frio ou seca, ela se torna mais simples e mais escassa, tá? Então, quando tem muito calor e muita chuva, tem mais vegetação. Quando tem muito frio e muita seca, não tem muita vegetação, tá? Ai, tem mais uma. Vamos terminar essa? É só mais essa que a gente tá no slide 35. Então vamos fazer só mais essa. Juro pra vocês que é só essa. Que essa é a última. Até 9,9. Vamos lá.
E aí, minha gente? Só a Narielle? E essa realmente é a letra B, o Cerrado. O texto ele está falando sobre as transformações em Goiás e Mato Grosso, que são regiões que passaram por grandes mudanças ligadas ao uso da terra e ao avanço da agricultura, né? Esses estados eles estão localizados principalmente no domínio do Cerrado, tá? E por conta, né, com o tempo, com a introdução de novas técnicas de manejo e correção do solo, foi permitido que o cerrado se tornasse uma das áreas agrícolas mais produtivas do país, especialmente para a soja, né, para a plantação da soja, para a plantação do milho e também para a pecuária. Então, por isso que a alternativa correta é a letra B. Pradaria não é porque Pradaria seria a região do Pampa, né, dos Pampas. Os Pampas elas estão no sul do país, tá? Caatinga ela é semiárido, então a gente está no Nordeste, né? Caatinga. A araucária ela aparece nas áreas de clima subtropical, que também fica no sul, tá? E o Atlântico se refere à Mata Atlântica e ela é mais litoral, né? Um domínio litoral, né? Que é mais litorânea e também, consecutivamente, mais úmida. E é isso, minha gente. A Terra é um sistema vivo, em constante transformação, e entender suas esferas é compreender a nossa própria existência, tá? Então, é isso. Para a gente conseguir entender a Terra, para a gente conseguir entender a nossa existência, a gente precisa entender o planeta Terra. Então, a gente finaliza a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham compreendido, que tenha sido tudo tranquilo. E relembrando, então, a gente vai ter uma aula extra nesse sábado, dia 1º de novembro, tá? Que vai ser das 14 às 17. Eu vou colocar esse anúncio lá no Google Sala de Aula, para quem não participou, né, da aula de hoje, fique sabendo que a gente vai ter essa aula extra, tá? Para a gente conseguir finalizar todos os assuntos e na semana que vem a gente consiga fazer os 2 alunos do Enem de Humanidades de uma forma mais tranquila, para repetir, né? Porque os alunos é para a gente tentar passar sobre tudo isso, falar sobre tudo isso aqui em 4 horas, né? Porque vão ser 2 aulas. Então é isso. Boa semana para vocês. Eu vejo vocês no sábado. Por favor, não esqueçam de mim no sábado à tarde. E é isso. Fiquem com Deus. Boa noite, bom descanso. Até logo.